Olá pessoal, uma excelente manhã de domingo para você que acompanha a TV Noroeste, no ar o programa Nossa Cidade, o nosso encontro semanal com os principais assuntos aqui da cidade e dos municípios vizinhos. O nosso grande abraço também para você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, tanto no nosso canal no Facebook, também você que nos acompanha pelo YouTube e tem o nosso portal da TV Noroeste. Aliás, nós temos uma novidade que a gente vem divulgando há bastante tempo, que é o nosso QR Code que está aparecendo no seu vídeo. Vai com o seu celular na frente da televisão, acione a câmera e você vai ter no seu smartphone a melhor programação do interior paulista, como também o portal mais completo com as notícias diariamente postadas para você ficar atualizado. Na edição de hoje nós temos diversos assuntos, vamos falar sobre a construção civil, também algumas novidades no setor calçadista, o e-commerce, que cresceu bastante aqui na nossa cidade. A gente vai falar também sobre uma campanha do agasalho para homens, a necessidade do fundo social, tem também acidentes que vem acontecendo com os coletores de lixo, enfim, muitos assuntos que você confere a partir de agora. E nosso primeiro assunto de hoje é com relação ao e-commerce, que cresceu bastante por conta da pandemia. Tanto as indústrias como também o comércio acabaram potencializando isso durante o ano. As vendas pela internet do Brasil cresceram 71% nos 90 dias iniciais da pandemia no país, chegando a 27 milhões e 300 mil reais, segundo dados do setor do e-commerce. Como as pessoas estão passando mais tempo em casa, categorias que não possuíam grandes aderências de público também apresentaram na lista, como roupas e calçados. Em Birigui não foi diferente. Essa empresa que atua na área de calçados infantis, que já tinha uma ampla venda pela internet, aumentaram seus negócios. Atualmente na empresa nós temos o nosso site próprio, da marca própria, e aí nós vendemos através dos marketplaces, que é vender através de outros sites que são maiores e têm maior visibilidade. Atualmente a gente vende em canais como o Mercado Livre, da Fit, que é especialista em calçado, em moda infantil. Vendemos também em outros canais que não são tão visados, mas são interessantes, como a Amazon, B2W, que é Lojas Americanas, Shoptime, Submarino. Ainda de acordo com ela, o perfil de pessoas novas cresceram bastante, tanto que um setor da fábrica teve que ser criado para armazenar os calçados que são entregues a domicílio. Nós tínhamos uma previsão de crescimento para o e-commerce para esse ano de 2020, mas com a questão da pandemia, essa restrição de saída de casa, as pessoas começaram a ter esse comportamento de buscar na internet. E aumentou muito a demanda, tanto quem já comprava quanto as pessoas novas. Nós tivemos um aumento uma demanda muito alta de pessoas que vinham no nosso WhatsApp, que é o maior canal de comunicação com o cliente final, e eles falavam: me ajuda, é a primeira vez que eu estou comprando online. Muitos também perguntaram: vocês são reais? Vocês são de verdade? A gente aproveitava e mandava foto e falava: não, a gente é de verdade sim, pode ficar tranquilo. Validava, mostrava um selo de confiança que tem no site, de cuidado com os dados das pessoas, tudo mais. Então a gente teve essa procura de pessoas interessadas em comprar, que tinham uma certa restrição, talvez pelos dados, cartão, essas coisas mais sérias. Mas queriam. Então eu creio que a pandemia forçou essa entrada dos consumidores no online e que eu creio que eles não vai ter retração. Eu creio que veio para ficar e estimulou o pessoal a entrar e vai aumentar. E não foi somente nessa empresa que aumentaram as vendas por conta do e-commerce. Nós tivemos um crescimento muito grande em toda a nossa região, não só no setor calçadista, mas em outros segmentos, principalmente na questão do comércio. E é o caso desse brechó também em Birigui. Aqui são vendidas roupas, calçados e acessórios femininos. Durante a pandemia do novo coronavírus, elas investiram pesado nas vendas online. Com a questão da primeira crise que a gente andou passando no Brasil,
eu precisei adaptar meu negócio, que eu achei que ele estava muito clichê. A partir disso, surgiu a ideia de montar um brechó e um espaço físico daqui para Birigui. Foi um desafio inicial, mas com a nova ideia que a gente quis mostrar de brechó para a cidade assim, abraçou muito essa causa e a gente está conquistando até a nossa região. Ela também percebeu que mesmo com a reabertura do comércio de forma gradativa, as pessoas continuam a comprar de forma online nas últimas semanas. A questão do e-commerce era algo que a gente estava pensando para o futuro, tá? Em voltar a ter. A gente só não tinha adaptado ele ainda novamente por conta de estoque, que nós trabalhamos com peças únicas, né? Mas aí, por conta da pandemia, loja fechada, o que a gente vai fazer? Precisa inovar, né? Precisa acompanhar o mercado. Então, foi aí que eu resolvi antecipar isso aí, trazer novamente o e-commerce para a cabidaria. E deu super certo. De início, a gente começou apenas com as vendas online, né, pelo WhatsApp. A gente tem o nosso Instagram e Facebook bem fortalecido na mídia. E a gente já trazia os clientes para a loja com as nossas divulgações online. E assim, só foi uma questão de colocar o site para funcionar, que deu super certo. Os clientes super abraçaram a causa. Agora que o comércio reabriu, eu vejo que elas preferem comprar online e só vir retirar o produto ou que a gente entregue. Elas não estão querendo ainda muito vir na loja, sabe? Eu estou vendo que as pessoas ainda estão um pouquinho com esse bloqueio. E é claro, vai demorar um tempo aí para as pessoas se adaptarem novamente à nossa vida normal de antes, né? E o que será das vendas no futuro pós-pandemia? Como vai se comportar o consumidor na hora das compras? Cada um tem uma expectativa com relação a isso. Eu creio que sim, uma alta demanda foi para o online, né? Viu que não é tão absurdo, tem várias ferramentas para trazer segurança na forma de pagamento e tudo mais. E aí, só que eu acho que não exclui os lojistas. Porque tem muita gente que prefere pegar, que são sinestésicos, né? Eles precisam sentir, eles precisam cheirar, eles precisam tocar o produto, eles precisam levar a criança até a loja e testar no pé, ou até o próprio pé, no caso de calçado. Então tem essa demanda, que é uma grande massa, que eu acho que ainda não vai totalmente. Pode assim, eu vou testar, comprar algo que eu não tenha demanda de tamanho, que é mais fácil. Vou comprar um computador, que é mais técnico. Agora, itens de moda, eu acho um pouco mais difícil para esse consumidor não tão habituado com o online arriscar. Porque depois tem a questão de troca, e aí o pessoal fica com muito receio. Eu vou ter que ir lá levar para trocar e tudo mais, não quero isso. Então, eu creio que tem uma fatia que ainda vai apostar no físico. Eu acho que já era uma questão de estudo antigo, que o essencial hoje em dia num negócio é você ter uma loja física, que é para um momento de experiência, de vivência do cliente, vir conhecer seu produto, conhecer seu meio de trabalho, e você ter sim uma plataforma de vendas online para compra, tá? Então eu acho que daqui para frente, as empresas que ainda não têm uma plataforma online, seja de divulgação ou de vendas, elas precisam inovar, precisam investir nisso, porque é o futuro, não tem como mais ficar sem. Nós vamos abordar um assunto que é polêmico e que teve muita repercussão nas redes sociais e também na mídia como um todo por conta daquela situação de uma criança de apenas 10 anos que foi estuprada pelo tio. Ela acabou ficando grávida e teve um aborto autorizado pela justiça. Ela, que era do Espírito Santo, foi feito em um outro estado e teve muitas repercussões religiosas, sociais, filosóficas, mas também criminal. Por que foi autorizado isso? Como que isso funciona? E parece que era uma coisa que só aconteceu ali no Espírito Santo, mas é uma realidade que acontece todos os dias com crianças, mas também com muitas mulheres. Ao nosso lado está o Dr. Rodrigo Delgado, ele que é advogado e que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Wesley. Eu quero felicitar todos os telespectadores e espero solver algumas dúvidas sobre um assunto que, com o devido respeito, já não deveria mais estar gerando tanta discussão e tanto alvoroço, uma vez que a lei já permite essas situações. Ela já autoriza, em algumas hipóteses, você interromper a gestação. A vida endo ou intrauterina, ela pode ser interrompida nesses casos que nós vamos ver. Esse caso específico do Espírito Santo que gerou tanta polêmica, como que foi embasada essa decisão do juiz? Por que isso aconteceu? Nós estamos diante de uma situação chamada aborto legal,
Ou seja, são aquelas hipóteses que o Código Penal prevê como possíveis de se interromper essa gestação, essa vida intra- ou endouterina. Nesse caso específico, nós tínhamos uma criança gerando outra criança. O que acontece? Foi feita uma avaliação médica, eu não tive acesso a analisar profundamente o processo, porque ele corre em segredo de justiça. Certo. Então, o que aconteceu? Como a criança foi vítima de violência e morava com os avós, o Ministério Público tirou essa guarda para resguardar os interesses da criança e solicitou a interrupção da gravidez. Acredito, por não ter tido acesso aos laudos, que tenha sido pela conclusão de que a gravidez colocaria em risco a vida dessa criança. Então, seria viável que aquele organismo ele chegasse com essa gestação até o fim? Isso tudo tem que ser analisado, porque nós temos uma criança que ainda não se desenvolveu do ponto de vista biológico de forma completa e ela está sendo obrigada a gerar uma outra vida dentro de si. E, além disso, é caso de estupro. Como que essa criança reagiria em relação ao próprio filho sabendo dessa situação? Então, há muitas coisas envolvidas. Eu sei e tenho que respeitar as opiniões morais, éticas, filosóficas e religiosas, mas às vezes nós precisamos agir com a razão e pensar nos desdobramentos que isso iria ter na vida dessa criança no futuro. Se porventura a família, nesse caso ou em qualquer outro, ela não quer interromper, isso pode? Isso é possível? Se houver uma constatação de que a gravidez não coloca em risco de morte a pessoa estuprada, no caso a menor, criança ou adolescente, e os pais não perderam o poder familiar sobre ela, sim, é possível levar essa gestação adiante. Mesmo que seja caso de estupro, quando nós estamos diante de um incapaz, e leia-se como incapaz pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado e pessoas menores de idade ou que, por qualquer razão, não possam externar validamente suas vontades, é o representante legal quem vai decidir. O senhor comentou sobre o chamado aborto legal no Brasil. E aí, claro que tem algumas regras, não só para a questão dos menores ou das meninas, né? Mas poderia ser, por exemplo, para uma jovem, para uma mulher de 30, 40 anos. Como que funciona na prática? Eu sei que são termos mais técnicos, mas para as pessoas entenderem o que é permitido no aborto legal, aí já não só a questão dos adolescentes, mas também de qualquer idade. O Código Penal, no artigo 128, no inciso 1, ele autoriza a interrupção da gravidez e, portanto, o aborto, quando a situação colocar em risco a vida da gestante. Qual gestante? De qualquer idade. E o inciso 2 autoriza a interrupção da gravidez quando a gestação é resultante de estupro, também de qualquer idade. Então, a gestante, independentemente da idade dela, que a gestação coloque a vida dela em risco ou tenha sido fruto de aborto, ela está sim autorizada a fazer o procedimento. As pessoas que porventura elas praticam ou fizeram um aborto clandestino, isso não é permitido e tem também as suas punições. O aborto clandestino, fora dessas hipóteses, é aquilo que eu sempre digo, o direito, por não ser uma ciência exata, ele não pode ser medido numa balança de alta precisão. Se você descobre que a pessoa fez um aborto desde que com o médico, isso é um dos requisitos que a lei é muito clara. O estudante de medicina, ele pode fazer um aborto em uma pessoa nessas duas hipóteses? Não. Ele tem que estar formado em medicina, ter o registro no seu conselho regional respectivo e, dependendo do caso, até o famoso RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então, quem pode fazer o aborto? Geralmente ginecologistas e obstetras, pessoas que conhecem a maneira correta de se fazer o procedimento, também sem pôr em risco a vida da gestante. Agora, se é um caso de urgência, então qualquer médico pode fazer.
Se ele conhece a metodologia, os protocolos clínicos, e não havia outro modo de salvar a vida da gestante, não havia tempo hábil, ele pode fazer o procedimento. E o médico, porventura, ele pode se negar a fazer esse tipo de procedimento? Pode. Nesse caso, o novo Código de Ética Médica, Resolução 2217 de 2018, que entrou em vigor em 30 de abril de 2019, capítulo 2, regra 9, ela diz que o médico pode se recusar a praticar um ato médico alegando objeção de consciência, quando o ato médico a ser praticado contrarie frontalmente princípios morais, éticos, religiosos ou filosóficos do profissional, ele pode se recusar. O que ele não pode fazer é deixar de prestar a assistência necessária em casos de urgência. Se ele não quer fazer, ele tem que imediatamente encaminhar essa pessoa para um médico ou uma instituição que o faça. Se ele não der socorro nenhum, mesmo caso de urgência, e acontecer alguma coisa com essa gestante, ele responde do ponto de vista legal e até mesmo disciplinarmente junto ao Conselho Regional de Medicina ao qual ele pertence. No caso das mulheres que fizeram algum aborto clandestino e que, porventura, isso seja denunciado, seja detectado, até mesmo profissionais da saúde, existem penas e penas graves para isso. Sim. 4 crimes são julgados, catalogados como crimes dolosos contra a vida, que é o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. Nesse caso, responde tanto a mãe que permitiu o aborto, quanto a pessoa que realizou o procedimento não indicado. Agora, é importante que se diga que se uma mulher chega no hospital num estado grave por ter feito um aborto clandestino, e aqui até eu me lembro de um exemplo que quando eu estava no colegial, um professor meu citou, quero até mandar um abraço para o professor João Cláudio Celestino, que acho que foi professor de muitos alunos. Ele contava um caso de uma moça que ele atendeu quando ele também era fisioterapeuta, porque ele se formou em biologia e fisioterapia. Uhum. E a mulher foi fazer um procedimento clandestino e a pessoa que fez usou uma agulha de tricô, né, introduziu na vagina até furar, né, o saco amniótico onde estava a criança. E essa agulha ela estava contaminada com ovos de mosca. E isso virou um transtorno. A mulher acabou morrendo, essas ovas estouraram dentro do corpo, viraram larvas, enfim, foi um terror. Mas antes de se submeter essa pessoa a qualquer tipo de responsabilização, a instituição, o médico são obrigados a dar a essa mulher todo o amparo necessário para que ela restabeleça a sua saúde. Nós falamos no início sobre essa questão da criança de 10 anos e por ter uma repercussão muito grande, claro que agora toda a mídia, o próprio poder público acabou dando algumas coisas que vão ser feitas a partir de agora com elas, inclusive a possibilidade da troca do nome, assistência psicológica, mas para a nossa realidade de pessoas que às vezes ficam no anonimato nesses tipos de casos, a gente sabe que em Birigui, eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando já passou por um estupro ou conhece um familiar. Na prática, como que funciona? Qual que é a obrigação do Estado nesse tipo de situação para o pós-estupro? Quando é denunciada, a pessoa ela é presa, mas e como que fica a criança, como fica a adolescente, ou no caso, aí no sexo masculino também? Eis a questão, né, Wesley? Uma coisa, e me permitam dizer isso os telespectadores, uma situação é o mundo ideal. Um mundo colorido, onde todo mundo é feliz e nós nos reportamos aqueles desenhos da Disney, onde os finais são todos maravilhosos, viveram felizes para sempre. O artigo 227 da Constituição Federal diz que o Estado e a família e a sociedade prestará à criança, ao adolescente e ao jovem a atenção prioritária, principalmente na questão da saúde. Eu respeito muito todas as pessoas que são pró-vida, eu também sou pró-vida. Mas levantar uma bandeira sem conhecer a história por trás dessa história de dor e de sofrimento é muito complicada. O Estado, sim, tem a obrigação e vai dar todo o amparo, inclusive por uma questão da Constituição Federal, lei e a lei do SUS, 8.080,
Mas quando essa criança se tornar adulto, eu não sei se ela vai ter, não é que eu não sei, eu tenho certeza que ela não vai ter todo o amparo. Ela vai ser um adulto frustrado, com inúmeros traumas, e de repente até essa criança que nasceu sem ser desejada e que nunca foi amada, porque a mãe sempre vai olhar para ela e falar: você foi algo indesejado, você arruinou minha vida, etc. Essa é a novela da vida real. Esse futuro ele me preocupa, porque levantar uma bandeira para impedir essa situação num momento de comoção e principalmente para se promover é muito arriscado, porque naquele momento você consegue o objetivo. Mas e o futuro? Como será? Como será o futuro dessa criança que se tornará adulta e que, quando a gravidez não é interrompida, ela foi obrigada a criar um filho que ela não ama? Ah, mas essa criança pode ser posta para adoção. Ok, mas um dia eu conheço várias pessoas adotadas e em 98% dos casos a pessoa vai atrás de saber quem é a mãe. E quando se depara com essa história, talvez isso possa causar uma ruína muito grande na vida dessa pessoa. Então eu acredito que nós tenhamos que olhar para a situação do aborto com uma visão mais humana, mais madura e mais realista. Ah, mas a criança é um indivíduo, digamos assim, autônomo. Ele não é um apêndice da mãe. De qualquer maneira, até a maioridade, aquela criança vai estar sob a fiscalização e responsabilidade da mãe, e é a mãe que vai decidir por ela. Então, quem é que pode garantir que no futuro, por um ranço psicológico muito intenso de raiva e frustração, ela não venda essa criança ou ela não prostitua essa criança como uma forma inconsciente de se vingar da violência que ela sofreu? Então o Estado vai dar apoio? Vai. Ah, você está querendo dizer com isso que tem que se autorizar o aborto? O aborto já está autorizado nesses casos específicos e também em caso de fetos anencéfalos, que são aquelas crianças que, não que elas não tenham cérebro, mas o tubo neural não se formou de maneira correta e ela não vai ter uma expectativa de vida muito longa. Alguns vão viver 1 hora, outros vão morrer durante ou antes de nascer. O máximo que nós tivemos no Brasil é um caso raríssimo, que muitos chamam de milagre, da menina Marcela de Jesus, que viveu 20 meses. Mas não é todo mundo que está preparado para engravidar e saber que já vai perder essa criança. Então, essas questões precisam ser analisadas com muita racionalidade, com muita humanidade e sempre se prevendo as consequências. Porque, veja bem, a pessoa chega e fala para a menina: não, você... E eu até estava lendo isso, na Folha Vitória, tem uma reportagem, até depois te mando, de que alguns funcionários do hospital onde ela chegou tentaram persuadir para ela não fazer o aborto. Se ela não faz o aborto e no futuro ela precisa de ajuda, quem é que vai ajudar quando ela for adulta? Olha, eu estou passando fome, eu fui vítima de um abuso, nunca me restabeleci e agora eu preciso de auxílio. A pessoa vai virar para ela e falar: não, agora você é adulta, você que se vire, o filho é seu. Ah, mas na época você disse que eu não deveria abortar. Ué, você seguiu a minha recomendação porque você quis. Ninguém quer se preocupar com o problema do outro. A empatia ela é muito momentânea e é uma empatia irracional, motivada por crenças religiosas que nos foram jogadas durante milênios. Então nós temos que parar e falar: espera aí, o que efetivamente tem sentido e o que não tem? E resolver a situação de uma maneira madura. Nós estamos em pleno século XXI e nós ainda temos pessoas que vão na rua se submeter a situações extremamente deselegantes e, enfim, só fazer barulho por coisas que já estão normatizadas. É porque, na verdade, o que o senhor está querendo se referir é que já existiam essas leis antes mesmo do que aconteceu. É que pelo fato de ter tido uma repercussão nacional, Exato. Isso levantou uma bandeira que, como nós falamos anteriormente, que não é uma coisa incomum, infelizmente acontece todas as horas. Às vezes aqui na nossa região vários casos aconteceram, mas não teve tanta divulgação pelo fato de ser tudo sigiloso, essas investigações.
Mas isso, infelizmente, o estupro ao menor, isso acontece, infelizmente, toda hora. Eu só queria complementar uma pergunta, doutor. Olhando as punições para esse tipo de agressor, por exemplo, no caso desse tio ou de uma outra pessoa que estupra um menor, seja familiar ou não, a pena no Brasil ela é muito branda ou não? Ela é severa? Nós podemos considerar que a pena ela é severa. Por quê? Além de ter, se não me falha a memória, de 8 a 15 anos o estupro de vulnerável, que é o menor e incapaz, ele sofre um agravamento, e quando o estupro é cometido por algum parente, existe uma causa de aumento de pena. Então, às vezes, a pessoa ela pode cumprir uma pena maior por um estupro do que por um homicídio simples. Porque o homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Se foi um homicídio sem nenhuma qualificadora, a pessoa pega aí um mínimo de 6 anos, cumpre um sexto e ela já pode ir progredindo. Num estupro de vulnerável realizado por um parente, a pessoa pega no mínimo 8. Então, e recentemente, agora em 2019, a pena no Brasil ela foi aumentada de 30 para 40 anos. Quem tiver interesse está no artigo 75 do Código Penal. Então, está havendo sim um endurecimento das penas visando reprimir da maneira mais eficaz possível a criminalidade. Já volto numa bandeira que eu sempre defendi. Endurecer as penas, aumentando-as, não vai reduzir a criminalidade. O que reduz a criminalidade é educação e instrução da população. Dar às pessoas condições de lutarem por uma vida melhor e mais digna. Mas, enquanto nós não temos essa situação mais evoluída, o caminho tem sido o recrudescimento das penas. É que, na verdade, desculpa cortar, doutora, na verdade você tem um equilíbrio das coisas. Você Sim. tem a questão da pena para aquela pessoa que fez, seja ela qual for, um homicídio, um latrocínio ou um estupro, Sim. mas você fazer com que, por exemplo, crianças e famílias como essas que acontecem, não estou dizendo que não aconteça estupro numa família de classe média alta, mas os números que a gente reporta, pelo menos nas notícias locais, de plantão de polícia, por exemplo, são sempre de famílias de vulnerabilidade Sim. social muito baixa. Há um estudo criminológico que aponta isso, divulgado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que revela que quanto menor a instrução de uma pessoa, mais propensa ela está a cometer atos antissociais. Porque uma pessoa não instruída, ela não vai usar o lado racional do cérebro, que é o córtex, mas sim o instinto. E os nossos instintos básicos são sexo e comer. Então a pessoa vai ser o que? Ela vai se animalizar e vai tentar sobreviver na sociedade da maneira que ela reputa a mais adequada e aquela que impõe a força dela. Eu acredito que na área do direito, né, o senhor deve ter já se deparado por muitos casos assim, como basicamente, eu não sei em números, mas a grande maioria dos casos, a gente está falando de familiares, tios, padrinhos, pais, padrastos, às vezes a denúncia demora muito para chegar ao poder público. Qual que é a importância da denúncia e principalmente do lado feminino, ou seja, a mãe, a avó, de tomar essa frente? Porque às vezes a criança ela demora para falar, mas também mesmo falando, às vezes a família não acredita, ou às vezes não faz a denúncia porque é um irmão, porque às vezes é um tio, às vezes é um marido. É muito comum, isso eu já vi vários casos, a mãe, quando ela se casa novamente, e o padrasto ser o protagonista do estupro. E às vezes a mãe, ela não quer acreditar, não tanto por não acreditar na criança, mas porque ela não quer perder o companheiro. E sinceramente, uma mãe que coloca os interesses de um companheiro acima dos interesses dos próprios filhos, é uma mãe que merece perder a guarda dessas crianças e sofrer as punições respectivas. Existe até a possibilidade da pessoa que tem conhecimento do aborto do filho ou da filha e não denunciar, responder como coautor. Ou seja, sabia, manteve-se quieto, fez de conta que
é um partícipe. Então, incide nas mesmas penas, não só a pessoa que comete o crime, mas aquele que, de alguma maneira, auxilia para que ele aconteça. Ou seja, se a pessoa, o familiar, não vou usar um termo aqui, acoberta, né? Exatamente. Não falou, não fez a denúncia, e depois é detectado, às vezes, por uma professora, por uma psicóloga, por um outro parente, e também ela tem as punições parecidas ou até iguais ao do estuprador. Exatamente. Pode acontecer casos distintos. A mãe suspeitar, a menina falou, nunca mais falou, ela pode até colocar numa região de dúvida, vamos dizer assim, in dubio pro réu. Se eu não tenho provas contundentes, eu vou acreditar no autor que disse que não fez nada. Mas se a mãe sabe, e até muitas vezes facilita que isso aconteça, é aquele exemplo clássico, a mãe está dormindo, vê o companheiro se levantando da cama, saindo, indo para o quarto da filha e não faz absolutamente nada, a não ser que ela esteja sendo ameaçada e essa ameaça seja capaz realmente de produzir nela um mal tão intenso que ela tem medo de denunciar e o cara matar tanto a filha quanto ela, mas se ela se manter silente e concordando com tudo o que aconteceu, ela pode responder como coautora. Ela perde a guarda da filha e ainda responde como coautora do crime de estupro. Então, o que eu recomendo? É óbvio que muitas vezes pode acontecer que a criança, tendo raiva do padrasto, ela invente uma história. Eu já vi casos assim também, onde na frente do juiz a criança ou a adolescente, ela confessou, não, eu realmente inventei porque ele estava querendo ser meu pai, não estava me deixando namorar e eu inventei essa história. Casos, inclusive, do cara que foi preso, foi estuprado na cadeia e na audiência se comprovou que ele não tinha feito nada. Então, casos envolvendo denúncia de abuso sexual precisa ser analisada por uma equipe multidisciplinar que constate efetivamente a ocorrência. Exames físicos, clínicos, com psicóloga, enfim, com toda uma equipe multidisciplinar. Mas é importante que se leve em consideração tanto o comportamento da criança, essa alteração de comportamento é muito comum, ou a criança é muito quietinha e fica... Você nota que a criança ou fala muito de sexo, ou vê muitas imagens relacionadas a isso, ou era uma criança extremamente extrovertida, começa a ficar quieta, já não me toca, ela tem medo de tudo. Essas alterações comportamentais, elas precisam ser analisadas, a mãe precisa estar atenta, principalmente quando ela tem dentro de casa um companheiro que não é pai biológico de suas filhas. Aí ela tem que redobrar essa atenção. Não é levar ao pé da letra tudo, mas também não descartar nada. Nós temos que analisar aquilo que nos chega e ver até que ponto nós temos provas suficientes para imputar a uma pessoa um ato como esse, que é de extrema gravidade. O estupro de vulnerável é um ato extremamente grave. E também nós não podemos perder de vista que a sociedade ela evoluiu. Tanto que funciona assim, o estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, é o estupro realizado em pessoas menores de 14 anos. Mas o que os tribunais têm feito? De 12 anos para cima, de 12 a 14, se a menina tem um desenvolvimento corporal muito grande, está desenvolvida, entende de questões relacionadas à sexualidade, e a menina consentiu, eu já tive caso assim, menina de 13 anos, parecia uma mulher, na frente do juiz ela falou, não aconteceu nada porque eu consenti. E no caso, o suposto estuprador tinha 29. Agora, quando é menor de 12, aí não existe nenhuma possibilidade de se indagar se a menina ela consentiu ou não. Isso nós chamamos de presunção de violência. Abaixo de 12 anos, a presunção é absoluta. A criança, a menina de 11, 11 e meio, 12, ainda que ela confesse que ela quis o ato, o autor vai ser processado por estupro, porque a lei entende que ela ainda não tem capacidade de consentir validamente. De 12 anos até 14, 12 anos que eu falo, é mais de 12, quase 13 para 14,
aí já é uma presunção relativa. O que é isso? O autor tem a possibilidade de provar que a menina consentiu e que o ato não foi violento. E após isso, 14 anos para cima, de 14 a 18? De 14 para cima, não. Aí é um estupro normal, sem essa presunção de violência. Meninas de 14 anos, hoje de 15, têm pleno conhecimento dos mais variados assuntos, principalmente em decorrência desse desenvolvimento vertiginoso da tecnologia. Mas quando é de vulnerável, existe essa possibilidade. Abaixo de 12, absoluto, não interessa se ela quis ou não. De 12 já completos, quase 13 para 14, se analisa a possibilidade dela ter consentido ou não. Bom, doutora, eu quero aqui agradecer a sua presença aqui no programa Nossa Cidade. É um assunto que realmente deu muita polêmica, muitas opiniões nas redes sociais. É claro que aconteceu bem longe da gente, mas nos reportou aí a uma situação que, lamentavelmente, como o senhor disse, nós comentamos aqui, acontece diariamente. Eu tenho certeza que enquanto a gente está gravando aqui, infelizmente muitas crianças estão sendo abusadas por familiares, por pessoas próximas, e é bom que a gente possa orientar a população, aqueles que estão passando, ou de modo geral, para que quando aconteça as pessoas saibam como fazer. Eu agradeço a oportunidade, o Wesley, a TV Noroeste, e eu gostaria de dizer o seguinte: é válido quando você cria uma relação de empatia com o sofrimento alheio. Isso nos torna humanos, senão nós seríamos meros animais. Mas cuidado com a vida na qual você vai tocar. Eu gosto muito de uma frase que diz: nunca toque um coração se você não estiver disposto a romper uma alma. Ou seja, se você toca na vida de uma pessoa para ajudá-la, principalmente num momento de vulnerabilidade, você cria naquela pessoa a expectativa de que você sempre estará à disposição para auxiliar ela. Então a gente tem que ter muito cuidado com as situações nas quais nós nos envolvemos, porque muitas vezes você pode gerar no outro uma sensação de abandono pior do que aquela que ele está sentindo em decorrência da situação desastrosa de que ele foi vítima. Quero agradecer a todos a oportunidade e, sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha, nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já aqui no programa Nossa Cidade. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Estamos de volta com o programa Nossa Cidade, lembrando que daqui a pouquinho, coladinho, tem um bate-papo na praça, hoje com o seu Sérgio Figueroa, ele que é empresário, Rodocerto comemorando aniversário. Não perca, uma história de sucesso no programa Bate-Papo na Praça, aqui na TV Noroeste. E agora a gente fala sobre a violência. Agora há pouco nós conversamos com o doutor Delgado sobre os estupros, sobre a violência contra os jovens e adolescentes, principalmente do sexo feminino, e por conta do isolamento, nós tivemos um aumento de agressões nas mulheres aqui no estado de São Paulo. No atual cenário da rápida expansão do contágio pelo coronavírus, o assunto violência contra a mulher ganhou proporções consideráveis e voltou a ser um assunto presente em todos os meios de comunicação. Tamanho o aumento no número de registros. Mas, quais são os motivos de tal crescimento, já que a violência contra a mulher não é um problema que surgiu na pandemia? Na verdade, ele é antigo no Brasil e no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, só no ano de 2019, 17,8% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual.
Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres foi violentada por alguém do seu vínculo afetivo, podendo ser um companheiro, um ex-companheiro ou um vizinho. Certamente a violência doméstica é uma peculiaridade das mais cruéis e presentes na vida social de uma mulher. A violência doméstica ela sempre existiu muito e ela vem aumentando sempre com o decorrer dos anos. O que foi que mudou esse ano por causa do Covid, né, 19? Eu acho que foram 2 fatores principais que desencadeou esse aumento. Primeiro, o isolamento social. Né, as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, o que gera conflitos, né, o dia inteiro, aquele casal junto, aquelas pessoas todas juntas, não só entre marido e mulher, mas entre filhos e pais também, às vezes acaba gerando um atrito maior. Né? E esse isolamento e as quarentenas gerou uma crise econômica muito grande no nosso país. Então, muitas pessoas perderam o emprego. Então, esses homens que perdem o emprego, que às vezes acabam ficando em casa, a família começa a passar necessidades. Então, isso deixa a pessoa mais nervosa, mais irritadiça, mais agressiva, o que é natural, né? Mas, infelizmente, essa violência não poderia estar ocorrendo. Hoje, principalmente os casos de prisões em flagrantes aumentaram muito, os casos de feminicídio aumentaram muito, não tanto no começo da quarentena nem da pandemia, mas de um mês e meio para cá realmente aumentou muito. Se o medo sempre foi empecilho para que a mulher violentada pedisse socorro, agora, passar mais tempo ao lado do agressor por conta do isolamento, a situação ficou mais difícil. E para que a mulher não precise ir até a delegacia, o boletim de ocorrência pode ser feito de modo eletrônico. As vítimas, elas têm várias maneiras de denunciar, né? A gente tem vários, tem o 180, tem o 190, tem o 197. Não só as vítimas, como vizinhos, né, familiares que estão percebendo a situação que está acontecendo naquele lar, naquela casa, pode fazer a denúncia. Né? Abriu-se a possibilidade também do registro do boletim de ocorrência através de meios eletrônicos, né? Então, eu vou passar o endereço para quem não tem, que é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. É meio extenso, mas se quiserem eu até repito, né? www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. A Lei Maria da Penha foi criada em 7 de agosto de 2006. Completou 14 anos. No Brasil, é a legislação que mais dá amparo às vítimas de casos de violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás foi criada para simbolizar essa celebração. Ela ajuda através da informação, né? Tanto a informação dos canais de ajuda da qual a mulher ela vai buscar no momento que ela estiver passando por esse processo, tanto na informação quanto ao que é, né, a violência contra a mulher, porque a gente lida com uma série de tipos de violência, né? Tem a psicológica, tem a violência física, tem a patrimonial, tem outros tipos de violência que muitas vezes está dentro de um ciclo do qual nem a mulher mesmo percebe que ela está sofrendo isso, né? Até chegar a um certo limite. Então a campanha ela vem muito para trazer a informação, né? E também para passar a ideia de que a mulher ela tem onde buscar ajuda, de que ela não precisa ficar desamparada ou passando por esse tipo de situação. Como nós estamos aí fazendo 14 anos da Lei Maria da Penha, né, então essa campanha ela foi criada em torno disso, para a gente enaltecer, dar atenção para essa temática, né? A gente vem lutando aí nesse enfrentamento já faz muito tempo e cada vez mais trazer isso, né, à sociedade para que a gente possa ter estratégias e ferramentas, né, e dar aí uma certa segurança para essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Mesmo com tantas campanhas e ferramentas que estão sendo criadas para ajudar essas mulheres vítimas de agressões, ainda muitas delas resistem a denunciar seu agressor, optando pelo silêncio. Ela querer vir a procurar, né, às vezes a delegacia, eu sei que muitas vezes elas têm medo, mas uma hora esse medo tem que acabar. Né? Ela tem que ter força, tem que ter coragem e tem que vir. Porque às vezes essa violência, a gente sempre sabe que às vezes ela começa
pequena e ela vai aumentando gradativamente até que pode chegar realmente a um homicídio. E aí não tem muito mais solução, né, pro caso. O que eu gostaria, a gente, aquela história, né, de que briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje se provou que não é bem assim, né? Às vezes essa vítima, ela precisa de alguém que meta a colher mesmo e que interfira e que a ajude, e que a denuncie, faça a denúncia mesmo que ela não saiba. Os boletins feitos eletronicamente chegam na delegacia muito rapidamente, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte a gente já está tomando providência sobre eles. As denúncias também que chegam são verificadas, vai uma equipe de investigadores até a casa dessa vítima, procura saber o que está acontecendo. A gente já conseguimos casos de abrigar essas vítimas em casas-abrigos, que nós não temos aqui, no caso específico de Araçatuba-Birigui, nós não temos, mas nós temos convênios, né, que dá para a gente levar essa vítima para outra cidade que tenha casa-abrigos. Então a gente tenta fazer todo o suporte para essa vítima, para ela conseguir sair dessa situação de violência que ela está. Então fica esse meu apelo das denúncias e a minha força, né, para as vítimas que tenham coragem, que venham denunciar, que venham registrar o boletim de ocorrência e que tenham a força, né, para sair dessa situação em que vive. De acordo com essa psicóloga, dependendo do trauma causado, a maioria das mulheres que sofreram ou sofrem violência doméstica consegue se recuperar. O importante é procurar ajuda. É reversível, né? Eu costumo dizer que tudo é possível, tudo pode ser melhorado, né? Ainda bem. E aí vai depender do tipo de agressão, vai depender do tempo, vai depender da situação em si. Mas, assim, principalmente é a questão da fragilidade da autoestima, né? Então, assim, a mulher, ela vai ficando muito frágil, ela vai passando a acreditar que ela não vai ser capaz de sair daquilo, que se ela sair dessa situação, ela não vai encontrar outra pessoa para se relacionar, ela vai fechando a sua mentalidade de possibilidades. Então, ela vai se sentindo muito inferior, ela pode começar a questionar-se se ela é boa o suficiente, questionar-se se ela é louca, isso ou aquilo. Então, assim, eu acho que o maior dano psicológico é essa questão da autoestima, né, de destruir a autoestima. Mas isso pode ser recuperado, né, por isso que a gente sempre orienta buscar ajuda, denunciar, fazer o tratamento, o atendimento psicológico, porque através disso a gente busca recursos para fortalecer essa autoestima, né, não só depois da denúncia, talvez enquanto a pessoa mesmo está no ciclo, né, ela precisa encontrar saídas para sair dessa situação. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas para trabalhar isso, de uma forma que ela volte a enxergar que existem outras possibilidades vivenciais, além daquela que ela está passando naquele momento. E agora a gente fala sobre a construção civil aqui na nossa região. Ao nosso lado está o presidente do Siduscom, o nosso amigo Aurélio, ele que faz parte de um setor muito importante da economia local. E como nós fizemos em outros assuntos, conversamos com o pessoal do Ciran nas últimas semanas sobre a pecuária, sobre o agronegócio, falamos sobre a indústria e agora é hora de saber como está a situação da construção civil por conta da pandemia. Doutor Aurélio, muito obrigado por nos aceitar esse convite aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente representando o Siduscom Oesp, né? O Sindicato da Indústria da Construção do Oeste do Estado de São Paulo. Nós, felizmente, né, nessa pandemia ainda fomos premiados porque o nosso setor não precisou haver paralisação. Nós criamos protocolos, né, e praticamente nulo, nós não tivemos nenhum problema nesses seis meses de pandemia, não tivemos nenhum problema de coronavírus com os nossos funcionários, né. Então, foi um protocolo bem feito, né, a gente tem instruído o nosso pessoal, né, além na hora do trabalho também, na indas e vindas e nas coisas em casa, para aí sim fazerem a quarentena lá, né, fora do horário, para que não traga os vírus para o trabalho.
O senhor comentou que vocês não tiveram nenhuma paralisação, ou seja, de março para cá, o setor de vocês em nenhum momento parou. Nenhum momento parou. Nós estamos tendo dificuldades, às vezes com um pouco de materiais, porque várias indústrias pararam, né? Mas deu para contornar, né? Todo mundo se adequou à situação e nós não precisamos parar, né? Houve um sentimento, lógico, na venda, porque não está 100%, mas também os juros caíram, né, durante essa época. E está havendo uma procura também grande já, justamente por causa disso, né? Porque... Então, as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, conseguiu, às vezes, por exemplo, fazer uma renegociação na empresa, tem um fundo de garantia, ele está querendo ter algo material, ou seja, fazer um investimento. E a oportunidade é essa hoje, né? Porque as taxas de juros estão baixando em todos, inclusive não só nos bancos oficiais, como também nos bancos privados, né? Os bancos privados reduziram bastante a taxa, né? No sistema SBPE, que vem da poupança, e a Caixa e o Banco do Brasil são os únicos que trabalham com dinheiro do Fundo de Garantia, que é na Minha Casa Minha Vida. Essa redução se deve à pandemia, senhor Aurélio? Essa redução, os bancos facilitarem mais essas taxas? Eu acho que a inflação caiu muito, né? Nós estamos falando em 2,3, 2,4, então, naturalmente, os juros caem, né? Então, as taxas de juros estão sendo favoráveis, né, para quem quer adquirir seu imóvel, né? Então, o momento é propício para a pessoa que está nos acompanhando. Muito propício. Quem tiver recurso, né, tiver uma estabilidade, tiver um emprego, né, contínuo, eu acho que a hora é essa, né? Quem não tiver ainda moradia, tem que procurar sua moradia, porque a situação está favorável a isso aí, agora no momento. O interessante da construção civil, né, a gente percebe que é uma geração de empregos contínua e, assim, é uma roda gigante mesmo, porque você tem o dono do material de construção, você tem aquela empresa que fabrica o bloco, o tijolo, o piso, a argamassa, e aí você tem os pedreiros autônomos, tem os pequenos empresários que fazem aquelas casas, tem as grandes construtoras como a do senhor. Então, assim, tem um leque de segmentos muito importante que gera muito emprego. A construção civil é o motor de todos os países, né? Quando o país está bem, a construção civil está bem. Quando a construção civil cai, o país está indo também. Ela é a primeira que sente e a última que sai. Infelizmente, agora, nessa pandemia, né, o setor não foi paralisado, como os outros setores. Os outros foram obrigados a paralisar, né? E é lógico que também, se a gente não paralisasse, deve ter locais aí do Brasil que o pessoal tem infectado, aí tem que parar, né, pelo protocolo, né? Mas criando-se o protocolo, e a gente teve uma ação muito direta em cima, né, desse protocolo, tivemos êxitos e estamos caminhando já 6 meses aí, né? Mostrando que dá para se trabalhar, né, desde que o pessoal que esteja trabalhando também esteja instruído, para que não leve e não traga também o vírus para dentro das obras, né? E também a gente, para a pessoa entrar, se tiver qualquer sinal de febre, de coisa, a gente mede temperatura e tem um acompanhamento. Nós temos um acompanhamento médico, chegou, vai na família, a gente leva depois para o setor, né, da saúde, para que vai fazer aí o protocolo da saúde. Então, temos agido com responsabilidade, né, que a situação exige, né? A gente sabe, né, a gente tem um raio-x do estado de São Paulo, o senhor com certeza deve ter contato com outros sindicatos aqui próximos da gente. A nossa região, ela conseguiu se destacar com relação às outras, ou o estado de São Paulo, de uma forma geral, ela está num patamar, ou seja, a nossa construção civil do Noroeste Paulista, ele está parecido com o que é de São Paulo, de Campinas, Sorocaba? Eu acho que estão todos os locais, né, com a mesma
mesma condição. Né? Eu acho que não... O São Paulo, sim, que é mais complicado, né? A cidade ali, os Campinas, São Paulo, né? Por causa do muito agrupamento, né, populacional. Mas as outras regiões, eu acho que se mantêm. Eu não tenho visto comentários com outros, né, companheiros aí de construção sobre nenhum problema em nenhum local. Né? Todos os locais estão funcionando, né, normal, né, e sem nenhum problema. Para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, principalmente quem é da área da construção civil, nós estamos já nesse final de 2020, o ano que passou voando por conta da pandemia. Quais as suas expectativas ainda para esse ano, senhor Aurélio, para a construção civil? Existe, o senhor comentou bem que o setor ele não parou, mas existe um olhar positivo para frente, pós-pandemia, ou ainda é muito cedo para falar, olha, vamos crescer ainda mais, ou vamos continuar do jeito que está? O setor ele está com um olhar positivo, né? Por que vem acontecendo para frente, porque no final do ano passado o setor teve uma caída. Então, hoje a gente está vendo uma recuperação, né? Com o que engrandece bem o setor é recurso, né? Então, tendo o investimento no setor, ele sempre vai ter a resposta adequada, né, para o crescimento do setor. E também o que é favorável com esse recuo de juros, né, com a inflação caindo, né, isso dá maior segurança para a pessoa querer investir. E o imóvel hoje sempre foi, né, o porto seguro de todo mundo, né? É um bem que traz segurança, além, né, das pessoas ser o imóvel, ter o seu imóvel próprio. Na verdade, foi uma década difícil, né? A década passada, de 2011 até agora, a gente teve muitos altos e baixos politicamente, que também refletiu na economia e no setor da construção civil. Até 2012, 2013, de 2014 para cá, justamente por causa da economia. A economia agravou, o setor também de investidores, todos eles se retraem, né? Então, todo mundo vai ficar na expectativa de ver o que vai acontecer. E agora estava começando a se soltar, depois, né, da impeachment da Dilma, que o pessoal conseguiu colocar mais ou menos a economia já você ter uma frente. O que veio atrapalhar é isso aí agora, mas o governo sabe que o setor é importante, né, para a retomada aí de trabalho, né, da pessoa, porque deve ter tido quantos milhões de desempregos. Verdade. Né? E tem muitos que estão pendurados, né, com contratos suspensos, né, com diversos esses que foi feito pelo protocolo do governo, né? E eu acho, né, que a retomada ela vem pela construção civil, sempre foi isso. E deve continuar. E o ano que vem, esperança, quem sabe, de todos os setores, porque na verdade, mesmo o setor de vocês andando com os outros fechados, acaba também tendo impacto, né? É porque são dois setores que não tiveram, que são o pulmão do país, né? Que é a parte agroindustrial, né? E a construção civil não parou, né? Então o país, na realidade, o PIB, fala que vai baixar muito no PIB, mas é os dois setores fortes, né? Ficou um pouco a indústria que teve que dar uma parada, né? Mas assim, não 100%, mas deu uma caída. Mas o resto dos setores, ele continuou funcionando no país, né? Então a agricultura traz muita renda, né? E também o que propiciou foi essa renda extra que o governo colocou para o pessoal aí, né? Segurou um pouco. Isso segurou e injetou em muitos locais que não tinham recurso, deu uma movimentação grande, né? Apesar do comércio, né? O comércio que depois gira esse dinheiro e volta de novo para os investidores. Então o comércio faltou só fechar o elo com o comércio.
Para a gente finalizar aqui, seu Aurélio, para 2021, eu sei que o senhor tem a sua empresa, o senhor tem conhecimento, claro, dos outros companheiros também de grandes construtoras. Existem projetos ambiciosos aqui para Birigui, para Araçatuba, Penápolis, para 2021? Olha, aqui para Birigui, que eu tenho conhecimento, temos nossos 2 projetos, né, da consultora, né, que eu sou responsável técnico, que é a Tecol. Eu não sei de outras empresas aqui, né, segundo o prefeito que eu tive a última reunião, que seria o único projeto que está girando aí. Nós temos esse prédios, né, ali ao lado da faculdade, né, que é o residencial Mykonos, são 228 apartamentos, sendo 124 com suíte, 124 sem suíte. E estamos aprovando um projeto, a prefeitura, estamos aguardando a prefeitura liberar, né, um projeto de mais 716 casas, também, né, com 2 faixas, faixa 1,5 e faixa 2. Nós vamos trazer aqui agora para Birigui também uma parte delas com suíte e uma parte sem suíte, dessas 716 casas, né, já dando, né, uma melhoria para o pessoal já, né? Até porque isso gera muito emprego, né, seu Aurélio? Direto e indiretamente. Gera muito emprego. A construção civil gera emprego, porque ela necessita de muita mão de obra, né, para estar executando os serviços. Bom, senhora, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. A gente sabe que a construção tem grandes construtoras aqui na nossa região e, como o senhor mesmo disse, né, foi um setor que não parou, como também da pecuária, do agronegócio, e que vão fazer com que o ano não seja tão ruim assim, economicamente falando. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, para dirigir a palavra a vocês, levar a opinião do setor. Nós agradecemos de coração vocês. Muito bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Estamos de volta aqui no programa Nossa Cidade, lembrando que nós temos uma informação importante para você aqui de Birigui. A campanha do agasalho continua, o Fundo Social está precisando de doações, em especial de roupas masculinas, calçados, camisas, camisetas, edredons, mas especificamente na questão de roupas para homens, tanto para jovens e adultos. Se você puder ajudar essa campanha, o Fundo Social de Solidariedade aqui em Birigui fica na Rua Santa Teresa, número 365, na Vila Troncoso, e fica bem esquina ali da Avenida João Cernac. Se você mora longe ali do Fundo Social, existem outros pontos de arrecadação, como por exemplo o Paço Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, e se você tiver alguma dúvida, é só ligar 3643-1239, o telefone está aparecendo no seu vídeo para que você possa fazer esta doação, em especial para homens, até porque o inverno ainda não acabou. E agora a gente fala sobre a volta às aulas. Existe muita expectativa, era para acontecer agora em setembro, foi prorrogado para outubro e a gente tira as dúvidas aqui para Birigui, como também a entrega do kit escolar com a repórter Silvia Helena. Nossa região já está na fase amarela há 2 semanas, várias áreas já retomaram as atividades, agora a questão é sobre a volta às aulas. Sobre o assunto eu vou conversar agora com a Natália Gaudiano, que vai nos dar mais informações. Natália, de acordo com o governador e o Plano São Paulo, provavelmente as aulas devem estar retomando no dia 5 de outubro.
Birigui também vai estar retomando? Olha, boa tarde, Silvia. Bom, a gente assim, depende do governo, sim, né, dessa informação, mas também o município tem autonomia para decidir. Ainda vai ser conversado com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Administração. A Secretaria de Saúde tem um comitê, né, do Covid, e a gente vai se reunir ainda para resolver isso certinho. A Prefeitura fez uma pesquisa recentemente com os pais, querendo saber a posição deles referente à volta às aulas. O porquê dessa pesquisa e qual foi o balanço? O porquê da pesquisa é que a gente queria escutar, né, ter uma noção do que a população está pensando. A pesquisa foi uma consulta pública, não foi só para os pais, também qualquer munícipe podia responder. Ela foi bem assim, 94% da população não é favorável ao retorno das aulas, né? Eu acredito que seja o medo do contágio. A movimentação vai ser maior entre pais, né, alunos, professores, funcionários, e o contágio é muito maior. Então eles têm receio disso, então a maioria também negou, não quer nem mandar o seu filho para a escola. É o que vocês esperavam, esse resultado? Sim, a gente até esperava que tivesse um pouco maior de adesão, né, mais pais respondessem, mas a gente acreditava que sim, pelo que a gente ouvia falar já, o pai tem receio de mandar o filho, né. É uma situação difícil para todo mundo, complicada, essa pandemia é nova, né? Então todo mundo tem medo, na verdade. Aí a gente achou melhor consultar e foi o que a gente esperava, sim. Outro questionamento dos pais é referente ao kit merenda. Ele continua sendo entregue? Sim, a gente continua dando informações sobre o kit merenda e também a distribuição desse kit, né? Nos próximos dias aí a gente vai ter uma nova distribuição do kit. Assim, a gente só tem um pouco de demora entre um kit e outro devido ao processo licitatório, processo de documentação. Então, às vezes, entre um kit e outro para ser entregue demora um pouquinho. A previsão, então, que até as aulas sejam retomadas, os kits continuam sendo entregues? Sim, a previsão do município, né, e da Secretaria de Educação é que enquanto durar a pandemia e a gente não tiver aulas presenciais, seja entregue o kit merenda. As pessoas que quiserem mais informações a respeito da volta às aulas, o kit merenda, elas podem estar entrando em contato como? Aqui na própria secretaria, né, pelo telefone 36436180, pelo site da educação também tem várias informações e no próprio site da prefeitura. Nós estamos à disposição. Durante os próximos 2 meses, nós vamos estar percorrendo vários bairros aqui da cidade para detectar, juntamente com os moradores, os principais problemas de cada região do município para os próximos 4 anos. A gente lembra que dia 15 de novembro nós teremos eleições. O nosso intuito não é ficar fazendo críticas com relação ao que foi feito, mas aquilo que precisa para melhorar e aperfeiçoar a qualidade de vida dos nossos amigos telespectadores. Nós ouvimos 3 pessoas da região norte da cidade, região do Portal da Pérola, Candeias, Atenas, São Conrado, Parque das Nações e bairros próximos. É claro que a gente só vai colocar 3 pessoas, mas nós conversamos com muitas outras fora das câmeras para a gente entender as realidades e também as necessidades de cada cidadão dessa região da cidade. Como qualquer outra cidade do porte de Birigui, nós temos diversos problemas na área da saúde, da educação, dos transportes, na questão da falta de água, saneamento básico, enfim, tudo aquilo que o cidadão precisa para viver, nós temos aqui na nossa cidade. E nas próximas eleições, você vai escolher o novo prefeito e também os novos vereadores, ou poderão também serem reeleitos. A ideia do nosso programa a partir de agora é mostrar as situações de cada região da cidade. Nós estamos aqui na Avenida Isaura Macarina Albani, uma região que cresceu bastante. Portal da Pérola, Candeias, Atenas e os próprios bairros já tradicionais dessa área, como São Conrado, Parque das Nações, Jardim do Lago, entre outros. Nós vamos conversar com alguns moradores e entender os problemas e aquilo que cada um espera dos próximos legisladores e também do Executivo para os anos de 2021, 22, 23 e 24. Parecido, qual que é o bairro que você mora? Bairro Jardim Margarete Vargas, Portal 3. A gente sabe que a gente está fazendo uma matéria, né, sobre as questões que cada bairro, cada região tem para os próximos 4 anos. O que você e os moradores daquela região esperam dos próximos administradores? O que está faltando na região, no bairro que você mora? Está faltando saneamento básico, que é o esgoto. Asfalto já quase não tem mais, muito buraco nas ruas. E a gente também depende de um trio lá, que a gente atravessa um trio que
Lá é uma rua que sobe e uma que desce. E uma rua é fechada, fecharam uma rua, quase não tem saída lá. E a gente depende do trio, não tem iluminação nenhuma. É criança, é idoso passando atrás do posto de saúde. Então é de dia, de noite. De dia ainda passa, agora à noite fica complicado para passar, que não tem iluminação nenhuma. E a gente já correu atrás, só que ninguém resolveu nada. E transporte também, o ônibus, o coletivo também. Aqui no bairro eu vejo assim, para melhorar, seria a água, né? Falta muita água. Esses tempos atrás aí tava faltando muita água e como a gente tinha um banheiro que ligou a água da rua aqui, a gente não conseguia usar o banheiro, não conseguia lavar a mão. Então eu tive que instalar uma caixa d'água para quando a água chegar a gente ter condições de estar usando, né? E a outra coisa também é a segurança, né? As escolas precisam de mais segurança, o bairro aqui precisa de mais segurança também, né? Eu creio que são uns dois motivos até razoáveis assim, para estar resolvendo uma melhoria, né? Eu sei que falta muitas coisas, né? Mas essas duas principais já ajudaria bastante. Laura, quais os principais problemas, vamos assim dizer, aqui dessa região para os próximos 4 anos serem resolvidos? Então, em primeiro lugar aqui a água. A água falta demais, né? A água aqui não tem controle, sabe? Falta semanas e semanas, aqui está muito difícil a água, né? Aqui, segurança aqui para as pessoas. Ninguém tem segurança aqui. Ninguém tem segurança de nada, de nada, de nada. A gente é tudo trancado dentro de casa, né? E uns bandidos fora. É o que a gente está vivendo, né? É um caso sério, isso a gente não tem. E ruas sujas que não tem varredor de rua. Não tem, isso é um problema. Esse negócio de mato alto, essas coisas que tem. E outra coisa, queimadas aqui. Meu Deus do céu, chega fim de semana aqui, você não pode lavar roupa. Se você coloca a roupa no varal, pode esperar que daí a pouco você tem que tirar tudo. Eles queimam, principalmente aqui dentro da escola. Que é um caso sério. Junta folha e queima. Então, esses são os problemas que nós temos aqui. Eu acho que todo mundo vê isso. Nós percorremos diversos bairros da região norte aqui da cidade e essas pessoas foram algumas que nós conversamos e que vocês acompanharam aí as principais reivindicações. Nós conversamos também com pessoas fora do ar para a gente entender os problemas de cada bairro. O nosso intuito não é atrapalhar aquilo que já está sendo bem feito nos últimos anos, tanto pelas esferas estadual, federal e municipal. O nosso objetivo é alertar os próximos administradores, aqueles que assumirão o Birigui pelos próximos 4 anos, para o que pode ser feito para cada região. Na semana que vem, nós estaremos em um outro ponto importante da cidade, que é a região da Tereza Maria Barbieri, Vila Bandeirantes, Vila Industrial e Ivone Alves Palma. Nós estaremos com a nossa unidade móvel para mostrar para os candidatos, tanto aqueles que estarão buscando o executivo ou o legislativo, aquilo que a população mais anseia e precisa neste momento e também para os próximos anos, seja qual for a situação. Mas tem um alerta, não somente o poder público, mas a gente também percebeu várias situações na cidade, como por exemplo, mato alto, casas abandonadas, lixos espalhados pelas imagens que vocês estão vendo, que é da própria população. Animais soltos, por exemplo, também observamos em alguns pontos aqui da região norte da cidade. E aí é obrigação da população também contribuir para uma sociedade melhor. Fico alerta para que você, cada um de nós, possamos fazer a nossa parte. Tá aí, nós vamos na semana que vem, inclusive, em outra parte da cidade. Atenção você, morador da Tereza Maria Barbieri, Ivone Alves Palma e bairros próximos, Vila Bandeirante, Vila Industrial. Nós estaremos também percorrendo com a nossa unidade móvel na quarta-feira à tarde, para a gente poder também ouvir essa parte da população. Inclusive, nós relatamos muitas situações, até falei no fechamento da reportagem, que parte dos problemas é causado pela população. E aí vem a fiscalização. A Câmara precisa criar mecanismos para melhorar isso e a Prefeitura também fazer a sua fiscalização. E nosso intuito nesse mês de setembro é justamente isso. A gente agora muda de assunto porque a gente vai falar agora sobre uma modificação no comportamento das pessoas. Por conta da pandemia, muita gente acabou ficando desempregada e as alternativas foram várias. Uma delas é vender
coisas nos semáforos, mas tem uma pessoa que está fazendo de uma forma diferente aqui em Birigui, no cruzamento da Tupi com a João Cernac. Quem passar pelo semáforo da Avenida João Cernac, esquina com a Rua Tupi em Birigui, vai se deparar com uma situação um tanto quanto inusitada. Um rapaz bem vestido, com direito a gravata borboleta e tudo, trabalhando como vendedor ambulante. Essa foi a maneira que ele encontrou para superar a crise e continuar sustentando a família nesse momento de pandemia. Nós vamos aproveitar agora que o Célio deu uma paradinha, nós vamos conversar com ele. Você é o Célio? Isso. Célio, como que surgiu a ideia de vender doces, água aqui no semáforo? Então, eu trabalhava de mototaxista antes da pandemia. Aí quando começou a pandemia, começou a ficar fraco o movimento de mototáxi. Aí eu não estava compensando eu ir no mototáxi, eu só fazia praticamente dinheiro do combustível. E aí, como eu moro em Araçatuba, lá tem vários semáforos lá que as pessoas vendem pipoca lá. Aí eu decidi comprar um saco de pipoca e vim pro semáforo de Birigui. E desde o começo da pandemia, estou aqui até hoje. Tá dando certo. Graças a Deus o pessoal tem colaborado bastante. 99% da população de Birigui está de parabéns, que eles são bem receptivos. E tipo assim, a gente fica meio triste porque 1% da população entende que esse trabalho é um trabalho tipo de pessoa vagabunda, que não tem o que fazer, né? Mas não é todo mundo, né? Porque tem as exceções, que nem no meu caso mesmo. Eu não faço esse tipo de trabalho para usar droga, eu faço esse tipo de trabalho para sustento da minha família mesmo, né? Mas ainda assim tem 1% da população que não aceita, não cumprimenta, né? Nem um bom dia. Tipo, eu não fico nem preocupado que a pessoa compre a pipoca, mas pelo menos um bom dia, né, pra gente. Mas graças a Deus 99% da população de Birigui está de parabéns. Eu gostaria de agradecer muito a população de Birigui. Para não ser apenas mais um entre tantos, ele teve que se reinventar, principalmente para ganhar o respeito de seus clientes. De repente as pessoas vê vestido de qualquer maneira, então já tem outra visão, né? Aí, meu amigo da padaria suíça aqui, ele me deu a ideia de colocar uma vestimenta mais alinhada, né? Aí eu comprei a ideia dele e tá dando certo. E as pessoas agora me olham com olhos diferentes, né? E vê que é um trabalho digno. E tamo aí, tá dando certo. Deus abençoe, viu? Obrigado. Para ser um vendedor num semáforo é necessário ter muita agilidade. Afinal, são apenas alguns segundos que ele tem para oferecer os produtos e fazer as vendas. Então, não se pode perder tempo. Muita atenção, sinal vermelho, álcool em gel nas mãos, bandeja abastecida e lá vai ele, entre um carro e outro. Apesar de ter água e suco, com a queda nas temperaturas nesse período de inverno, o produto que ele tem mais vendido é a pipoca. Com muita educação, ele aborda todos os motoristas e agradece até mesmo aqueles que não compram. E quando tem criança no carro, ele faz questão de presentear com um saquinho de pipoca. Quando eu vim para cá, eu tentei no semáforo lá no meio do centro, só que lá no meio do centro o fluxo é muito rápido. Então acaba que atrapalhando o trânsito lá e também as pessoas não dão muita atenção porque é muito rápido, né, o fluxo lá. E como aqui é um fluxo mais lento, mais devagar, dá para você ter uma recepção melhor das pessoas, ter um atendimento melhor das pessoas, né? E aí eu fiquei nesse ponto aqui por causa disso, por causa do movimento, que aqui é mais lento. Mesmo assim tem um grande movimento, eu vi você passando aí pelos carros, você não tem medo? Não, a gente já está acostumado, né? 14 anos de mototaxista. Trabalhando na rua, no trânsito, né, de moto, então eu já tô meio que acostumado com o trânsito já.
Tem como você mostrar pra gente aqui o que você trouxe, o que você vende aqui no semáforo? Ó, eu iniciei vendendo a pipoquinha, pipoca de R$1. Aí, depois conforme o pessoal foi pediram amendoim, aí eu fui trazendo cocada, agora eu tô vendendo cocada também, chiclete. Então, conforme as pessoas vão pedindo, eu vou incrementando e vou trazendo cada vez mais. A gente vai incrementando. Aí a gente tem água de coco também, tem água natural, aí tem suco natural também que eu mesmo preparo e as pessoas gostam muito, né? Tem me parabenizado bastante pelo suco, eles têm gostado bastante. Não, pode vai, eu peguei a pacotinha. E o vendedor, por sua simpatia e educação, já fez várias amizades. E tem gente que passa por ali só para comprar seus doces. Alguns pagam, mas não fazem questão de levar. O importante é ajudar. Pega duas para nós aí só. Valeu. Você acha a sensação deles estar vendendo aqui no semáforo, desse jeito? Legal, né? Bom pra caramba, bicho. Tá certinho. Presencinha da hora, vendendo e ganhando o dinheirinho dele. Parabéns pela atitude. Traz mais segurança, você vê ali que ele tá bem, né, bem trajado, traz segurança pra gente, né, que tá, pra quem tá comprando, né, igual muitos que fica aí que a gente tem medo até de abrir o vidro, e ele não, a gente... É válido, né, trabalhando, né, honestamente, eu acho que tudo é válido. Uma maneira de contornar aí esse momento que a gente está passando de pandemia? Cada um se vira como pode, né? É melhor do que ficar aí fazendo coisa errada. E como todo cidadão, Celinho tem um sonho para um futuro não muito distante. Ele conta com as vendas das pipocas para realizá-lo. Como eu separei recentemente da mãe dos meus filhos, eu deixei casa, os móveis, tudo para ela e fui morar com a minha mãe. E lá na casa da minha mãe, quando os meus filhos vêm passar o final de semana comigo, é muito apertado, entendeu? Então eu tenho um terreno no bairro Verde Park e com a venda das pipocas eu tô ajuntando dinheiro para mim ver se eu consigo construir minha casa, para mim ter um espaço para mim apoiar os meus filhos, né? Quando eles vêm passar o final de semana comigo. E a gente vai encerrar o nosso programa falando sobre coleta de lixo mais uma vez. Nós já fizemos várias matérias durante o ano, mas infelizmente essa semana 2 coletores acabaram se machucando com seringas. Isso aconteceu na última terça-feira nos bairros Manuela e também no bairro Vale do Sol. Inclusive você está vendo uma imagem de um dos coletores machucados, inclusive com a seringa. A orientação da prefeitura é para que as pessoas que utilizam esse tipo de seringa, agulha, materiais cortantes, que é de aplicação, por exemplo, de remédios, vacinas, isso tem que ser armazenado e levado em uma UBS da cidade ou em qualquer farmácia. Eles estão habilitados a receber, até porque esse lixo é altamente contaminoso, tanto para o lençol freático do aterro sanitário, como também contaminando os nossos amigos coletores. Então é simples, se você faz aquele teste de glicemia ou utiliza bastante, fazendo qualquer tipo de situação, você deve fazer isso. Pega uma caixinha de leite, coloca dentro, coloca com durex, isso vai ajudar bastante a vida dos coletores. E a outra orientação é com relação aos cacos de vidros. Por exemplo, quebrou um prato, um copo, uma garrafa, vai descartar? Também coloque numa caixinha longa-vida, A gente fala caixinha de leite ou caixa de papelão, você vai pegar um durex, uma fita adesiva, vai lacrar essa caixa e você vai estar ajudando os nossos amigos coletores, porque a gente sabe da necessidade. E não se esqueça de escrever vidro, cortante, também facilita a vida deles. A gente sabe que a coleta tem os seus problemas, tem os seus percalços, mas a população precisa ajudar, o pessoal trabalha muito, corre o dia todo e a gente já sabe, já tem problemas com a coleta, agora 2 coletores a menos esta semana e provavelmente na semana que vem. E para a gente fechar o nosso programa, queremos mais uma vez agradecer a sua audiência e também a sua companhia. Vale ressaltar que nós estamos nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook e no nosso site. Todas essas matérias que você conferiu agora, você poderá rever nessas 3 plataformas. Vai lá, curta, compartilha e se inscreva. Nosso programa está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Na sequência tem o Bate-Papo na Praça. Parabéns a Rodocerto pelo seu aniversário, entrevista com o seu Sérgio Figueroa. E a gente volta semana que vem, 11 horas no domingo e a reapresentação na terça-feira às 6 da tarde. Até lá!
Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. A vida é um sonho, uma eterna paixão, que fala de amor e enche o coração. Pra quem gosta de música, a melhor estação é a trilha sonora do seu dia a dia. Vem cá, fica com a gente. Nossa rádio é diferente, seja qual for a estação. Vem cá, sorriso, é tão bom estar contigo, seja qual for a direção. Aqui tem lazer, tem informação, o melhor da música e mais promoção. Tem muita alegria, muito mais emoção.